Fala galera, vamos aí para mais uma aula de revoltas regenciais, agora para tratar da Sabinada, movimento esse ocorrido na província da Bahia, de 1837 a 1838, movimento que é considerado separatista, e um movimento que também argumenta o fortalecimento do clube da maioridade, porque afinal, dentre suas propostas, estava de que haveria uma república na Bahia, separando-se do resto do império até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, ou seja, quando Dom Pedro fosse maior de idade, você reintegraria de novo o império. Esse é um elemento muito importante, muito interessante, porque afinal mostra que o problema dos sabinos, os seguidores do Francisco Sabino, não era o império, mas era o poder do Rio de Janeiro, a regência do Rio de Janeiro, que era vista como usurpadora do poder, como ilegítima. Então você tem um movimento de revolta regencial que está se colocando contra o poder central e tem o objetivo de manter sua autonomia até quando o legítimo imperador assumir o trono. Então é bem legal, bem maneiro a gente fazer essa articulação. Quando você analisa Sabinada, eu estava dando uma lida de novo, cito aí o livro do Aquino, tá aparecendo a capa dele agora, que é um livro bem denso, bem maneiro, então ajuda a gente a fazer uma genealogia, entender o que estava acontecendo no contexto. E assim, a independência na Bahia, ela é uma data diferente, se não me engano, no dia 2 de julho, você tem um processo violento, você tem uma guerra, você tem um conflito, você vai ter a Maria Quitéria. Então, enquanto eu falo, tá aparecendo as imagens deles. E aí você começa a entender que havia uma presença portuguesa forte na região e que essa presença portuguesa gerava um sentimento anti-lusitano lá na Bahia. Então, a província da Bahia tinha os brasileiros e os marotos, né? O nome depreciativo que se dava aos portugueses. Tanto é que você começou a ter muitos choques entre brasileiros e portugueses e grupos de brasileiros chamados mata-marotos, né, com o objetivo de quê? Dizer, olha, os portugueses têm que ser eliminados da região, têm que ser removidos, porque afinal esses portugueses causam transtorno. Então você tem um movimento sério na Bahia, um sentimento antilusitano sério, você tem presença de ideais federalistas, de ideais republicanos em grupos militares na Bahia. Então você tem uma galera que tem uma linha de raciocínio diferente. Vale a pena pensar que a Bahia, Pernambuco, tem uma proximidade com as ideias da Europa que outras partes do Brasil não têm. Então você tem a chegada e contato com esses intelectuais. Então, assim, você tem uma Bahia, uma província baiana, que olha para o governo central e dá uma torcida de nariz. E aí, reforçando essa visão, vamos analisar 2 situações rapidamente, muito rapidamente, que mostra que o clima não estava legal na Bahia há muito tempo. Então você, por exemplo, tem em 31, quando tem a abdicação de Dom Pedro I, a gente já comentou várias vezes sobre isso, e quando ele abdica, ele cria um problema sério. Ele cria um crescimento das tensões, das rivalidades entre brasileiros e portugueses aqui no Brasil, principalmente da forma como ele sai. Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro. Eu vou ter, por exemplo, a tomada da Fortaleza do Barbalho lá em Salvador em abril. Contexto de abdicação, contexto de Dom Pedro saindo, oficiais brasileiros vão remover o comando português, o comandante português da tropa, vão tomar o Forte do Barbalho, e aí vão gritar mata maroto, vão começar a matar portugueses, e aí você vai ter uma proposta de federação da Bahia. Tropas imperiais vão ali, vão apaziguar o negócio, vão combater o movimento, e você sufoca esse tipo de insatisfação, esse motim dos militares. Então você vai ter algumas prisões, você vai ter algumas situações aí complexas nesse sentido. Em 32 e 33 eu vou ter lá na Bahia, em outra fortaleza, porque assim, a cidade de Salvador é uma cidade marcada por várias fortalezas. A geografia de Salvador, essa baía de entrada na região de Salvador, né, nessa lógica geográfica que você tem ali uma baía, você tem um monte de fortaleza ali no próximo a Salvador. Então, por exemplo, outra fortaleza, Forte do Mar. O Forte do Mar, ele vai ser palco da revolta dos Guanás, quando você vai ter a figura do Bernardo Miguel Guanás Ribeiro, que vai liderar esse movimento, e é um motim militar também, e que de novo vai se falar no quê? Federação da Bahia, da província,
uma coisa separatista. Então você tem, já antes da Sabinada, movimentos que aconteceram e que colocavam destaque para uma autonomia da região da Bahia. A Revolta dos Guarás também vai ser sufocada, os caras vão colocar inclusive uma bandeira no Forte do Mar, mas eles não vão conseguir ter sucesso. Então você vai ter mais um motim sufocado. Aí, de novo, eu tenho, ao longo da história da Bahia, ao longo dos anos 30, uma série de movimentos que colocam ali em xeque essa autoridade da regência, que fala: olha, Federação na Bahia, vamos ter uma autonomia, vamos ter uma certa liberdade, enquanto o imperador não tiver no poder. E alguns até falavam em república. Então você consegue visualizar que existe uma tensão, uma insatisfação com esse regime imperial que a gente está vivendo. Em 1837, a gente vai viver um cenário mais cabuloso ainda, os preâmbulos para pensar Sabinada. Então vamos lá, você vai ter um jornal Diário Novo da Bahia, esse jornal vai ser redigido, dirigido pelo Francisco Sabino, o médico e jornalista. O Francisco Sabino, eu já procurei informação, ele era professor na Faculdade de Medicina da Bahia, então ele era um cara renomado e ele era um intelectual que questionava o fato da regência ser centralizadora, questionava o fato da regência querer impor à Bahia uma série de tributos, uma série de exigências. Então ele defendia autonomia na Bahia. Ele começou criticando o Padre Feijó. O Padre Feijó está sendo duramente criticado na sua centralização, na sua postura. E quando o Feijó renuncia em 37, o Sabino muda seu alvo para o Araújo Lima. E aí você percebe que o Sabino, ele está atacando essas lideranças regenciais, ele está atacando essa postura centralizadora, e inclusive ele está escrevendo textos favoráveis à cabanagem e à farroupilha. Então você percebe o contato, a conexão desse movimento, e tem conhecimento de outras coisas que estão acontecendo no Brasil. Daí entendimento de que o Brasil, no período regencial, está vivendo realmente um quadro muito sério de instabilidade, porque você percebe que esses caras, eles estão se conhecendo, eles estão se conectando. Inclusive, dá pra gente fazer uma brincadeira interessante, que é o seguinte: ao longo da Farroupilha, se não me engano, em 1836, o Bento Gonçalves ele é capturado, preso, ele é derrotado numa batalha lá no sul, e aí ele é capturado, preso e enviado para o Rio de Janeiro. Aí, durante sua prisão, há uma fuga da prisão no Rio de Janeiro. O Bento Gonçalves quase fugiu, né? Você teve ali um processo que ele não consegue fugir, ele permanece na prisão, ele fica chateado que um colega não consegue escapar porque é um pouco mais gordinho. O relato é esse: o cara fica preso, e o Bento Gonçalves não quer abandonar o cara e fica na prisão. E aí, dois conseguem fugir da Farroupilha, e o governo pensa assim: cara, a gente tem que mudar o Bento Gonçalves para outra prisão. E levam ele lá na Bahia, botam ele prisioneiro lá na Bahia, para ele poder ficar preso naquela região. Lá na Bahia, você vai ter uma galera já articulada com o Francisco Sabino, que, sabendo que o Bento Gonçalves está preso, vai ajudar ele a fugir da prisão. Sabendo que eu tenho uma liderança rebelde, é uma liderança farrapa, uma liderança contra a regência, que enfrenta a regência de frente, eu tenho os grupos de maçonaria lá na Bahia que vão ajudar o Bento Gonçalves a fugir. Então você vai ter a fuga do Bento Gonçalves no dia 10 de setembro de 1837, e aí eu tenho uma regência que, vendo o cenário lá no sul do Brasil piorar, afirma, convoca tropas baianas para enfrentar os farrapos, e, sob a liderança do Sabino, muitos baianos, muitos membros das tropas baianas já defendiam que a Farroupilha era um movimento que deveria enfrentar a regência. Então eles eram, de certa forma, apoiadores da Farroupilha lá na Bahia. E aí, quando eu tenho essa ordem de tropas baianas que vão ser convocadas para lutar no sul, essas tropas baianas se rebelam no Forte São Pedro. E aí, no dia 7 de novembro de 1837, eu tenho um motim das tropas baianas no Forte São Pedro. Esse motim toma o forte, as tropas tomam essa fortaleza, as lideranças da Bahia, da província, vão embora, vão para os barcos, vão para Santa Amaro, vão para São Francisco, Recôncavo Baiano, e você tem o início daquilo que é o movimento da Sabinata, daquilo que é o movimento de rebelião, de insatisfação, de tomada de poder dos sabinos, da Sabinada, lá na Bahia. Então você tem o início
do movimento regencial nesse sentido. E aí você tem aí a figura agora do Francisco Sabino, né? Francisco Sabino, ele encabeçou essa resposta da classe média baiana, o movimento é encabeçado pela classe média baiana, de se posicionar contra a regência, contra a centralização da regência, contra o autoritarismo do Araújo Lima, contra essa imposição de convocar tropas baianas para lutar na Farroupilha. E vai ter uma Assembleia Legislativa Provincial da Bahia, não coloquei aqui no texto, mas que vai aprovar a fundação de uma república na Bahia, uma república baiense, e existiria até a maioridade do Dom Pedro de Alcântara. Então, tá aí mais uma vez a ideia de que os sabinos respeitam a figura do imperador, mas não respeitam a regência, não respeitam Araújo Lima. Isso é muito impactante para, de novo, fortalecer a ideia de que os movimentos no período regencial, alguns deles se declararam fiéis ao imperador, e isso justifica o clube da maioridade. Então você tem um sabino aí na imagem que faz um manifesto à nação, que faz um manifesto dizendo que, olha, a gente está se rebelando por conta do abuso de poder, do fato da regência usurpar o poder do legítimo imperador. Então nós, quando o imperador chegar ao poder, nós, obviamente, iremos reconhecer sua autoridade, iremos se reintegrar ao império. E aí você tem esse trecho, né? Separação do Estado seria apenas até a maioridade de 18 anos de Sua Majestade, o imperador Dom Pedro II, conforme o artigo 121 da Constituição do Império. Então você tem um trecho que fala exatamente sobre esse elemento de uma separação temporária para evitar se manter subordinado à regência. Mas obviamente que a regência não vai permitir isso, porque entre a promessa de uma separação temporária e essa separação ser permanente, a gente não sabe o que pode acontecer. Então é importante a gente entender que a regência ela vai se posicionar de maneira dura contra esse movimento. E aí o que que vai ser feito pela Sabinada? A Sabinada ela vai acabar com a Guarda Nacional, a Sabinada vai levar o soldo dos soldados, vai criar uma série de batalhões de sabinos para a defesa do movimento, e a Sabinada vai cometer uma proposta, vai cometer um erro e basicamente vai isolar a Sabinada em Salvador. O que ela vai fazer? Ela vai Alguns sabinos vão chegar à conclusão de que se escravizados lutarem pela Sabinada, eles vão receber liberdade. Aquele desespero de você ter tropas, de você ter forças para poder enfrentar, obviamente, o governo da regência. E aí, quando eles propõem isso, a elite de Salvador vai embora. A elite de Salvador vai para a região que as autoridades regenciais foram, o Recôncavo Baiano, Santa Amaro, São Francisco. E essa elite latifundiária, temendo essa libertação daqueles que lutassem pela Sabinada, vai começar a organizar a Guarda Nacional. E aí, no Recôncavo Baiano, essa Guarda Nacional vai começar a ser formada a partir do Alexandre Gomes de Argola Ferrão, né? Você vai ter uma liderança regional ali para poder conduzir isso. A imagem não é nem dele, é do Crisóstomo, que é o marechal que vai ser enviado pela regência para enfrentar a Sabinada. Então você vai ter a Guarda Nacional, tropas regenciais, e juntos, ali com o apoio da elite, com armas, com homens, com ali um equipamento significativo, vai enfrentar os sabinos e, obviamente, vai infligir uma derrota severa aos sabinos. Então os sabinos eles vão ser duramente derrotados. Você tem um combate que acontece em 1838, onde você vai ter 1.258 sabinos mortos, cerca de 2.000 presos, e vão ser trancafiados em várias partes do Brasil. O que se relata, né, é que esses sabinos eles foram enviados parte para o Grão-Pará, parte para o Rio de Janeiro. Então você vai ter várias partes dos sabinos sendo enviados para vários locais, até alguns para Fernando Noronha. E é engraçado, né, que eu já falei sobre Fernando Noronha em algumas outras revoltas, e Fernando Noronha, por ser isolado, era o local daqueles que eram vistos como os mais periculosos. Hoje é um local de férias paradisíacas. Então é interessante como é que as coisas se repaginam, né? Você se modifica. E aí você vai ter condenação de militares que estavam envolvidos nessa Sabinada, alguns sendo colocados à pena de morte. E o Francisco Sabino também vai ser condenado à pena de morte, mas devido à sua importância, um médico, uma profissão de muita importância naquele tempo, nem todo mundo virava médico, é uma profissão de certo destaque social, a pena dele vai ser comutada, vai ser transformada num degredo em Goiás. Ele vai morrer novo, que se fala que ele morre em condições
estranhas, com 50 anos, então a situação meio nebulosa, que ele teria morrido. E aí, quando Dom Pedro alcança a maioridade, em 1840, quando você tem o reconhecimento da maioridade do jovem imperador, você dá anistia para a galera que sobreviveu. Então, isso foi a Sabinada, e basicamente vocês viram um movimento que ele era contra a regência, mas ele era favorável à figura do jovem imperador, né? Então é aquilo, fiéis ao imperador, inimigos da regência. Beleza? É isso. Um abraço. Tamo junto.